futurismo, muitas pessoas acham que sei lá... O mundo vai ser lá, regido pela as pessoas falam assim, inteligência isso aí é artificial. esotérico, é signo, é astrologia, é uma coisa que alguém leu nas cartas o que vai acontecer. Não, ele é uma ciência que você estuda dados. Então, hoje, o que mais vale hoje em qualquer coisa são os dados. Porque se você tiver dados, você consegue desenhar cenários. Então, você começa a desenhar os cenários, possíveis cenários do que vão acontecer. O que as pessoas vão querer, que às vezes hoje elas nem sabem ainda. Mas aqueles dados te mostram os possíveis cenários dentro daquele mercado. E aí você começa a se antecipar às novas tendências. E quem antecipa, traciona, né? Será que eu tenho visão de futuro para isso? Claro que tem. Tem CEOs que faturam 70 bilhões. Você, pouco no mercado digital, você é só o maior de todos do Brasil inteiro. Eu acho que se existe alguém aqui no Brasil que realmente entende desse mercado, que realmente traciona esse mercado, que realmente ensina e transforma por onde passa, sério, você sabe, eu sou só fã, né? Mas eu não sou só fã porque eu gosto de você, eu sou só fã porque eu vejo o que você faz no mercado. Você realmente cria ondas, você realmente cria métodos, você realmente cria como isso vai acontecer e as outras pessoas seguem. Sabe o que é interessante nisso tudo? Uma visão mais pessoal. Eu não sou mais carismático, né? Tem outros mais, nada de errado com isso. Eu não sou mais instagramável, né? Tipo, meu Instagram não é um Instagram dos mais instagramáveis. O que quer dizer? Esses crescimentos interessantes. Mas eu acho que e agora eu vejo uma coisa que eu acho que eu tenho que ninguém tem. Então tenho a personagem do Érico em si, da minha visão, do meu drive, de quem eu sou, se o meu olho brilha ou não. Eu ainda tenho muito essa fome de crescimento, muito assim. Que eu acho que é uma coisa que eu olho para os investidores, para os caras que eu vou investir, eu falo, cara, você olha no olhinho dele, será que essa pessoa quer crescer? Será que quando o bicho pegar e o barco virar, ou o primeiro lançamento tanquear, será que essa pessoa vai ficar apontando dedos? Pra aguentar. Será que ela vai quebrar emocionalmente? Será que ela vai pra cima? Será que ela vai pra baixo? Então isso que eu fico tentando ler. Será que ela tem aquela fome? Sabe, será que esse é o projeto da vida dela ou é só mais um projeto? Então tem um pouco disso. Mas tem uma coisa que eu acabei tendo e não foi orquestrado, mas eu descobri que talvez seja o meu maior ativo. Teve uma época que eu lançava o curso, fórmula de lançamento, ensino as pessoas a lançar e fazer 6 em 7, clássico até aí. Depois de um tempo, eu acho que foi o meu maior erro estratégico. Bom, olhando para trás, talvez você não teria sido sócio daquele banco. Né? Certo. Entendeu? Então, engenheiro de obra feita. Engenheiro de obra feita. Então, na época, o meu primeiro segundo produto que eu tive foi um mastermind, uma espécie de lugar onde as pessoas de mais alta performance se encontravam para trocar ideia. Bom, rodei isso de 2013, até hoje rodo, né? Enfim, teve vários nomes no começo, hoje chama 10+, mas na época chama Mastermind, depois chama Platinum, depois chama Titânio, todos os cartões de crédito possíveis. O meu chama Centúrio. Centúrio, né? Clássico Anex, né? Então, assim, mas eu acho que esse foi o meu maior erro. Erro não, foi um acerto muito bom, não foi tão dramático assim, mas na época eu não tinha lançado uma mentoria. E aí, na época, eu não sei, porque falar com o aluno no começo da faixa branca é 20 vezes mais difícil do que falar com um cara que já tá... É muito mais fácil falar com uma pessoa que fatura mais de 10 milhões. Sabe, eu não tenho que ensinar muito mentalidade para ele. Ele já tem, já faturou. E outra, eu faturo mais que isso. Então, era uma conversa muito prazerosa para nós dois. Uma conversa de mentorado, de quando você está você tá aí no seu, X milhões e a pessoa está no seu primeiro 6 dígitos, é uma conversa que adiciona, que eu aprendi a gostar com o tempo, mas ela é muito mais intensa. Um programa de mentoria custa mais caro e é mais barato. Tem isso também. Então, na época, eu favoreci esse primeiro ganho de caixa e, por que não, satisfação pessoal. Na época, eu queria conversar com os faixa preta, eu era faixa preta, aquela coisa toda. Mas foi um erro estratégico. Porque o que aconteceu? Quando eu comecei a lançar os programas de mentoria, eu comecei a criar muito mais faixas pretas. Então, hoje eu,
Eu acho que eu tenho 200, depois que eu comecei a contar mesmo faixa preta, que foi a partir de pouco tempo atrás, 2019 eu comecei a contar. A gente formou, eu vou chutar 261 faixas pretas. Nossa, que legal. E pessoas que estavam do zero e começaram a faturar 2 milhões por ano e através de um programa de mentoria. E para eu checar isso, nesse programa de mentoria que eu lancei, eu comecei a pegar todos os dados dele. Pegar de uma maneira diferente. Eu não pegava os dados das pessoas, mas basicamente a minha mentoria era uma mentoria específica, onde você lançava e eu e a minha equipe tinham que analisar o seu lançamento, para todo lançamento, por 1h20, individualmente, e dar um feedback. Quando a gente começou a fazer esse negócio de análise de lançamento, eu comecei a entender os lançamentos. Eu tinha que ter o dado para analisar. O médico tem que ter o exame para diagnosticar, eu tinha que ter o dado para analisar. De repente, a gente tinha os dados de tudo que estava funcionando e de tudo que não estava funcionando em 3 níveis. Que maravilhoso. Do 0 ao 6 em 7, depois dos 6 em 7 aos 2 milhões, depois dos 2 milhões aos 10 milhões. Depois dos 10 milhões a gente não analisa mais. Eu acho que o programa não é um programa de análise mais, de lançamento, é um programa mais de mastermind, de troca de ideias. Então, uma pessoa que chega aos 10 milhões, ela já está num nível onde ela não quer uma mentoria. Ela quer trocar ideia com outras pessoas do tamanho. Quanto mais vai crescendo, mais é isso que eles pedem. Então, menos mentoria, mais mastermind, troca de ideias, né? Mas acabei com os dados. Então, em cerca de, sei lá, a cada 6 meses são 3.000 lançamentos analisados. Olha que legal. Olha e gravados. Quantos dados você tem. E eu acho que foram esses dados que me deram o meu edge. Então, talvez o drive, sim, mas quantas pessoas não têm drive? Talvez a fome de crescimento, talvez um pouco de propósito, de querer fazer. Não, é tudo isso junto, mas eu acho que o mas que mais dados, engata, sem dúvida nenhuma para você, foram os dados que te ajudaram a pensar, mas o que mais conecta é o resultado, né? Total. Érico, e você tem um resultado consistente, indiscutível há muitos anos. E eles vieram desses dados. E o mais interessante que eu descobri o seguinte: nesse programa de mentoria, a gente começou a rodar os KPIs, né, os negócios. E a ideia é que nunca um ano ia ser o suficiente. Até porque tem 6 em 7, depois 6 em 7 tem 2 milhões, depois de 2 milhões tem 10 milhões. Então eu criei uma roda sem fim, um jogo sem fim, até no momento, né? E depois que a gente analisava os dados de renovação, de quantas pessoas continuavam com a gente depois, eu rodei NPS, o cara podia, cara, Érico, que mentoria massa e tal, mas o NPS não correlacionava a renovação. Então, você podia fazer um programa de mentoria comigo, me dar um NPS super top e não renovar. É tipo, cara, fui na Disney, nossa, foi incrível essa Disney. Tá visto. Ai, cara, tá visto, eu vou agora, da próxima vez, fazer um safari, vou fazer sabe-se Deus o quê. Então, eu não consegui achar correlação do NPS com a renovação, e eu consegui achar no meu negócio, com o tempo eu descobri que a renovação, a única coisa que fazia ele renovar era crescimento. Era mais resultado. Eu falei, pô, legal, vamos focar em crescimento. E para isso acabou direcionando a empresa inteira. Acabei tendo muito... por isso que eu falei que não foi orquestrado. Mas acabou sendo que a gente tem muito dado. Todas as gravações de todas as análises de lançamento, nossa, todas. Vale fortunas. E aí, então me deu uma noção de mercado um pouco maior do meu mercado.